Então chegou um momento onde nós estivermos no espaço físico da casa, não só nessa sala, mas como em qualquer dos recintos. Chegou um momento em que cada um de nós pode realmente se valer das forças da nossa verdadeira natureza, que estão dentro de nós, mais ou menos despertas, mais ou menos conscientes. Toda a nossa atividade exterior, necessária para a nossa vida de relação, e nesses momentos em que nos congregamos aqui, em que nos reunimos, devem ceder espaço a uma atividade ainda que invisível, muitas vezes, é de tal monta, de tal intensidade, de tão profundo impacto em nossa vida, e tão quanto profundo, muitas vezes tão desconhecido, mas essa atividade interior que nós vamos nos dedicar agora, é que nós vamos, pelo silêncio, sentir mais de perto, expressar mais de perto. Essa é aquela que nos liga à nossa natureza verdadeira. Seja qual o nome nós venhamos a dar, a natureza verdadeira em nós, ela está ali, se expressando pela nossa vida comum, num potencial muito menor, certamente, do que aquele real, mas no momento em que nossa vontade, em que a nossa consciência física se liga a ela, essa atividade interior que podemos chamar de presença, ganha caminho, ganha espaço, e vai trazendo a cada um de nós não só novas sensações, ou apenas pensamentos diversos, daqueles que tomam conta do nosso viver de mundo, mas trazem a nós reflexo de uma luz que, na maior das vezes, desprezamos. Uma luz que compreende a luz física, que compreende todos os tipos de luzes, visíveis ou invisíveis ao olho humano. Essa luz, essa presença. Quando mergulhados no silêncio de nós mesmos, essa luz encontrando o caminho e se expressando, nos transporta a um reino no qual falaram muitos, mas poucos em verdade viveram, experimentaram e conheceram. Mas aqueles que viveram, experimentaram e conheceram esse reino, deixaram a nós mapas de valor inestimável, modelos para serem seguidos, experimentados e conhecidos. É isso o que nós buscamos fazer.
Nesses momentos fugazes, em que somos solicitados a silenciar onde estivermos. E ao cerrar os olhos, como nos diz Paramahansa Yogananda, descobrir o que está por detrás dos olhos cerrados, e é essa luz, e é essa presença, que são essas forças. Descobrir que somos nós mesmos, nosso eu verdadeiro, menos frágil, menos titubeante, menos suscetível ao jogo de forças caóticas aparentemente que desdobra a vida. Eu descobri isso. Vamos expressando, pouco a pouco, aquilo que verdadeiramente somos. Portanto, hoje, mais uma vez, estendamos esse esforço, esse mergulho no mar desconhecido, a profundeza divina que está em nós. Um dia, as pérolas mais valiosas estarão em nossas mãos. Que hoje seja um passo a mais, um olhar mais adiante, ainda que mais profundo. Um coração mais pulsante, em direção ao mistério, que de tão simples é infinito, e por infinito é tão simples. Que a paz seja conosco hoje, mais uma vez. A alegria e a certeza de que buscar vale a pena. Sempre. Sobre as luzes, não reverendo isso. Marco, você está ouvindo aí? Vê se você vem acabar com esse reverendo aqui, por favor. Boa noite para todos, sejam bem-vindos à Casa de Padre Pio, especialmente da primeira vez. Oh, hoje tem gente boa, a família está aí hoje toda. Bem-vindos vocês de sempre. Coisas novas aí, bom? Como vocês estão vendo, acho que vocês estão sabendo. Tá boa a luz, Adriana? Você prefere essa luz forte aqui, né? A Casa de Padre Pio procura ser exatamente isso. A espiritualidade aqui é algo que a gente insere no dia a dia e, portanto, faz parte de tudo aquilo que a gente vive no dia a dia. Ou seja, a espiritualidade não tem que estar atrelada a uma espécie de comportamento ou coisas específicas. Ela tem que expressar aquilo que ela é. Ela pode ser expressa numa brincadeira, numa expressão mais aparentemente distante de um ato espiritual conhecido como comum. Nós temos muitas vezes padrões que nos falam, né, que nos identificam com algumas coisas. Hoje vou pedir
Desculpa para vocês desde já, vocês estão vendo que a voz aí não está tão boa. Né? Em algum momento ali eu vou no gengibre para me abastecer. Mas essa expressão de espiritualidade através de padrões vai perdendo cada vez mais espaço. E isso que a gente está falando, apesar de ter hoje começado com esse clima alegre, é muito sério. Eu acho que a diferença é a pedra de toque no momento em que nós vivemos como humanidade habitante de uma bolinha que está inserida num espaço e do qual nós temos, dessa situação, da qual nós temos pouquíssima consciência. E não podemos deixar de ter quando nós pensamos em espiritualidade, quando pensamos em espiritualidade relacionada a algo. Espiritualidade só faz sentido, só fará sentido se estiver em relação a. E a coisa mais próxima que ela possa estar em relação é com a nossa própria vida. E como ela vai estar em relação com a nossa própria vida? Se expressando pelos mínimos atos da nossa vida comum, e não com padrões que nos afastem dos atos comuns da nossa vida. É isso que a gente busca, que a gente batalha aqui na Casa de Padre Pio, encontrar isso sem fazer cátedra. A gente não está aqui para dar aula nem para falar verdades para vocês absolutas. A gente está num processo de fazer essa busca em conjunto. Isso é sempre muito e muito mais verdade, cada vez mais. Cada vez que a gente olha para fora e vê o que acontece no mundo, o que acontece na civilização que a gente vive, e que por mais que pareça distante, ou a parte da nossa vida cotidiana, dos nossos problemas mais corriqueiros, das lutas que cada um de nós tem específicas, esse processo cada vez mais claro fica. É um processo que tem a ver e quer dizer a cada um de nós, na mesma intensidade, nós não podemos estar alheios. Esse mundo passa por transformações, sem que isso queira dizer que nós estamos falando aqui de profecias de 2012, de cataclismos, de coisas assim. Isso até pode acontecer, a gente fala aqui, mas o fato não é esse, nós não estamos nos prendendo a isso. Estamos prendendo, na verdade, focando o nosso estado ante o processo grandioso que vive o planeta mínimo, quase que insignificante, e que nós, fazendo parte dele, temos que tomar consciência que vivemos nele, e não é a nossa vida comum que importa, apesar dela estar todos os dias conosco. A gente levanta, vive durante o dia e deita para dormir com os nossos problemas mais imediatos. Mas a saída para isso, a solução desses problemas, para vencermos as nossas barreiras, passa por um entendimento mais profundo do que seja a vida como um todo. Sem que isso signifique, e a gente volta ao início do que nós estamos falando, que você abdique dos atos normais da sua vida para viver uma pretensa espiritualidade afastada das coisas. Não, ao contrário. Hoje em dia, mais e mais é importante que você viva a espiritualidade nas coisas, entenda isso, viva isso, experimente isso, e essa história tem, certamente para quem quer experimentar, eu diria, eu vou usar uma palavra aqui, convicta, resultado. Sem querer dizer, né, que os resultados sejam esses ou sejam aqueles. Para falar disso nesse encontro de hoje, eu queria aludir a uma conversa que nós estamos tendo. Hoje tem muita gente, eu estou vendo aqui bastante gente que não vem a casa há muito tempo e pessoas que estão conosco pela primeira vez. Então cabe uma observação. Nós temos conversado ao longo dos nossos encontros, nos últimos tempos, em relação ao conceito da divindade, ao conceito de Deus. Fizemos até um encontro aqui na casa, há 2 sábados atrás, um seminário que teve esse nome, Deus. E aí muita gente que veio estava esperando que a gente fosse fazer um desfile aqui de qualquer tentativa de expressar Deus, ou de fazer uma apologia de Deus de alguma forma, mas nós juntos aqui vivemos algo que é importante, um questionamento que nós todos hoje temos que fazer. Porque esse conceito de Deus, expresso até na própria palavra, foi tão distorcido por nós mesmos ao longo dos anos, foi tão transformado, foi tão manipulado,
tão utilizado de uma forma errônea por nós mesmos, né? Não queremos estar fora disso. E ele se transformou em alguma coisa muito polarizada. Hoje, a humanidade começa a poder olhar isso, quer dizer, olhar essa realidade, buscá-la de uma forma mais adulta, mais madura. E a gente tem aproveitado para juntos estarmos refletindo sobre esse tema. Fizemos até um encontro, então o que a gente quer fazer hoje, apesar de hoje ser uma segunda-feira de encontro público, que nós não temos muito tempo para falar, é tentar continuar essa abordagem, porque os nossos amigos espirituais nos falam incessantemente que entender isso e viver esse conceito de uma plenitude mais profunda, mais madura, é a pedra de toque para a nossa saída pelo outro lado da história. Ou seja, a gente vencer barreiras, resolver problemas, encontrar respostas, ainda que jamais a gente possa querer ousar dizer que vamos encontrar uma resposta definitiva agora. Não. A gente vai encontrar sempre respostas que trarão outras perguntas. Mas é importante que a gente saia do estresse quanto a isso. Não adianta achar, agora eu estou tranquilo que encontrei a verdade absoluta, essa doutrina, ou essa religião, ou essa filosofia me deu a resposta e agora estou certo de que sei a verdade. A gente sabe que não é assim. E a gente sabe, e portanto, o que eu queria conversar muito hoje, dando essa explicação para quem está a primeira vez, é falar um pouco desse processo. Uma das pessoas que viveu isso com muita intensidade foi alguém que esteve entre nós no mundo do ano de 1893 a 1952. E aqui na casa nós temos um amor absoluto, temos um respeito pelos seus ensinamentos e temos como um dos mestres que nos auxilia nessa busca. Chama-se Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda foi um hindu que, recebendo uma missão espiritual, em 1920 foi para os Estados Unidos e se estabeleceu nos Estados Unidos a partir do seu exemplo, a partir da sua vivência que ele aprendera com os seus mestres, uma vivência de busca da divindade intensa através da busca dessa divindade dentro de nós mesmos. Ele não trouxe nenhuma mensagem inédita, porque, aliás, também nenhum dos mestres que passam, que a gente possa, enfim, sinalizar e olhar, seja Krishna, seja Rama, seja Buda, seja o próprio Jesus Cristo, sejam os mestres cabalistas, Shinobu Yokai, qualquer um deles, os grandes santos hindus, os grandes santos sufis, nenhum deles trouxe mensagem inédita, no sentido de que foi criada a partir de só por ele. Todos eles falam de alguma coisa que nós vamos percebendo, e agora a gente percebe, agora eu quero dizer, no tempo em que nós vivemos, a gente percebe isso muito mais facilmente, refletem uma mesma raiz, refletem uma mesma unidade. E Paramahansa Yogananda, portanto, também não trouxe nenhuma mensagem inédita. Até pelo contrário, na Índia, o que ele trouxe para o Ocidente era extremamente vivenciado há muitos séculos. Mas ele soube fazer uma fusão de uma beleza e de uma intensidade rara e viveu isso e, enfim, criou um trabalho que até hoje prospera, criou a Self-Realization Fellowship, que é uma organização devotada a trazer essa espiritualidade para nós, para que nós a entendamos como alguma coisa do nosso dia a dia, como algo que a gente pode tocar, como algo que nós podemos experimentar, não com algo que está afastado de nós, atrás do altar, ou na mão de um sacerdote. Desculpem essas microfonias. Paramahansa Yogananda uma vez estava conversando com uma das inúmeras pessoas que procurou, e essa pessoa falou para ele assim: qual é o segredo da gente estar na vida bem? Conseguir vencer o sofrimento, conseguir vencer a felicidade? Ele vira e diz assim: olha, todas as escrituras, todos os santos falaram a mesma coisa. Procure Deus a cada segundo, respire Deus a cada segundo, esteja ligado a Deus a cada segundo. Até que você descubra que esse Deus que você está procurando, esse Deus que você está buscando, está dentro de você mesmo e que nunca esteve fora. E transforme cada ato da sua vida, cada mínimo ato, ainda que na aparência ele seja completamente mundano. Yogananda ia aos extremos. Ele dizia mundano, e vocês podem pensar todos os atos que a gente pratica, que a gente considere não vinculados à espiritualidade.
comer, viver, né? Dançar, buscar, falar, trabalhar, e outras todas coisas mais, todos os verbos. Pratique isto com o coração devoto e entregue à consciência divina. Aí a pessoa que ouvir diz assim, mas peraí, isso aí, como é que alguém consegue fazer isso? Se você faz isso e fica tentando buscar Deus em cada coisa, não tem nada de prático essa história. Você vai se afastar, você vai se desligar dos problemas, você está fugindo, você está buscando um refúgio em Deus. E quem é Deus? Se Deus é o quê? Eu não sei o que Ele é. Você fala para eu buscar uma coisa que eu não sei o que é, me entregar uma coisa que eu não sei o que é, e alguém que eu não sei quem é, porque eu nem sei se eu acredito. Isso para mim é completamente divorciado da percepção que eu tenho de vida prática. Ele estava lá nos Estados Unidos, né? Isso na época áurea do capitalismo americano. O Fernando parava, ele era muito engraçado, e ele dizia assim, para essa mesma pessoa, olha, eu acho que você que está equivocado, porque vida prática, vamos falar da vida prática, o que acontece com você? Você levanta todo dia, levanta, você acorda, às vezes bem, às vezes mal, é verdade. Às vezes você está um pouquinho mais deprimido, às vezes você está um pouquinho mais alegre, é verdade, depende, né, das circunstâncias que estão fora, é verdade. Isso só é confirmado. Você sai para trabalhar e no seu trabalho você vai encontrar uma porção de problemas de pessoas que naquele dia podem estar de uma forma que aquilo saia bem ou não saia bem. E a pessoa só ia confirmando. E aí você chega em casa de noite, mais ou menos cansado, mais ou menos abatido, vai deitar e a sua vida prática foi cumprida, seus compromissos, essas coisas, com toda, enfim, com todos os conceitos que você acredita, não é verdade? Isso é. E é por isso mesmo que eu estou dizendo que não tem espaço para Deus. Pois eu vou te desafiar a fazer uma coisa. Você não dá crédito? O cara falou, tudo bem. Olha só. Tudo que eu faço é o mais prático possível. Porque viver em Deus, buscar a divindade nos mínimos atos, eu estou dizendo, não significa que você vai ficar dentro de um altar rezando todos os dias. Ou o dia inteiro. Significa que você vai sair quando você acordar de manhã, você vai parar 2 minutos e vai olhar para dentro de você mesmo e buscar da forma como você queira. Ele tinha lá as formas de ensinar esse encontro. E vai imaginar que essa presença divina que está aonde que você está buscando, e que eu estou dizendo a você que ela se encontra em toda parte, inclusive dentro de você mesmo, ela está agora, a partir desse momento que você se conecta com ela, ela está capaz de agir. Porque até então, você criava uma barreira com essa sua percepção de vida prática, e somente vida prática, a algo que eu vou te dizer é muito mais prático do que você pensa. Porque se você fizer isso, se você levar o seu dia lembrando disso, no primeiro dia, talvez uma vez, que você está fazendo alguma coisa no movimento divino, porque você faz parte dessa obra divina. E, portanto, por semelhança a ela, você movimenta também as forças divinas. No primeiro dia você pode lembrar de uma vez durante o dia, e eu peço quando você chegar de noite, você não precisa rezar para santo nenhum, você não precisa fazer nenhum ritual, mas apenas tenha consciência disso. E lembre à noite, lembre de manhã e lembre uma vez por dia. No outro dia, se você conseguir lembrar 2, você faça isso, no outro dia 3, e vá anotando nas horas que você conseguir fazer isso. Como é que você se sente? Continue na sua vida prática. Não estou pedindo para você ir para nenhum templo, nem para parar para rezar, nem para fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou nenhuma relação formal com a divindade. Faça apenas com que a sua consciência se lembre, por um segundo que seja, por um flash que seja, que você tem algo dentro de você que é mais do que aquilo que aparenta. O cara olhou, mas é isso só? Não, eu acho que se você fizer isso com toda a sua devoção, os outros dias vão ser mais algumas vezes, você vai sentir talvez aí um pouco mais de vontade, e eu digo a você ir a fio. O que eu faço é mais prático do que qualquer outra coisa que você possa pensar como prática. Porque se estamos imersos numa realidade da qual temos apenas uma noção vaga com os sentidos físicos, eu estou falando a você de uma outra realidade, na verdade dessa realidade mesmo,
que é mais profunda e que transcende e engloba aquilo que você acha apenas que é a realidade. Os sentidos físicos se trazem apenas reflexos. Nós estamos falando da causa da luz, vá buscá-la. E a pessoa fez, deixou um tempo, não apareceu mais lá, até que algum tempo depois ela volta. Se ajoelha aos pés de Yogananda e diz: mestre, você me ensinou realmente a única coisa que faltava. Eu tentando buscar nas coisas de fora as origens dos problemas, as soluções para ele, e só ali eu tinha esquecido do mais importante. Uma árvore, por mais bela que ela seja, ela não vive sem raiz. E fazer com que a consciência da divindade faça parte da sua vida é a mesma coisa que você permitir que as raízes alimentem a árvore. A árvore vai continuar a ser a árvore, ela vai dar os seus frutos na mesma intensidade, ou mais belos ainda, vai crescer sem deixar de ser. A minha vida continua a mesma. Eu continuo fazendo tudo aquilo que eu fazia. Mas agora, quando eu levanto, eu tenho consciência da divindade e sei que se eu enfrentar um problema assim, não é que os problemas vão desaparecer da minha vida, mas esses problemas vão tomar outro enfoque, outra coisa, e vão chegar a mim de uma forma diferente, e aí eu não sei dizer muito bem o que acontece. Tem ficado mais fácil de resolver. Aquelas coisas que davam muito errado, no momento em que eu acordo todos os dias, consigo lembrar que eu sou um ser que tem uma natureza a mais daquela que eu vivo. Eu não sou um corpo andando com reações químicas por aí movimentando algo mecânico. No momento em que eu consegui isso, um pouco, eu vou vendo que aqueles fatos que aparentemente parecem a boa sorte ou acaso começaram a ser mais comuns. Eu estou animado, vou conseguir. Quer dizer, ninguém esperava que eu fosse contar aqui uma história de alguém que chegasse iluminado, todos os problemas resolvidos, mas ele chegou dizendo: olha, eu vou continuar. A coisa ficou bem, e assim eu vou. Eu não lembro para muitos exemplos disso. Quando a gente fala de divindade, a gente está falando desse tipo de percepção da divindade. E mais, até porque todas as nossas percepções de divindade até hoje se relacionam a algo que está fora de nós e que está posicionado numa concepção de universo que já está ultrapassada há muito. Nós concebemos Deus e nós nominamos Deus. Quando falamos que nós concebemos e nominamos, é porque a nossa educação, seja por parte dos familiares, seja por parte das nossas tradições culturais, seja por parte de qualquer fonte que chegue a nós, desde o colégio, desde a casa, desde tudo, até mesmo das igrejas que nós frequentamos, nos falam de um Deus. Essa é a visão. Que criou. Agora eu vou para o meu desenho aqui, já vou pedir desculpas, já peguei aquela. Eu estou fazendo aqui, para vocês reconhecerem, da África. Criou um planeta e todas as referências que nós temos de divindade falam em função desse planeta. Esse planeta é um planeta redondo, né? Oval, na verdade, né? Que flutua no universo, mas as concepções ainda são mais antigas. Elas são ainda antes. São concepções, pelo menos aquelas exteriores, que falam de um planeta que ficava em cima do elefante, que ficava ali carregando, mas uma terra plana, e aqui estava. Quando a gente falou de Deus, a gente falou em percepções plurais, mas ainda se a gente faz... Não, eu não acredito em Deus. Deus é um só. Eu sou monoteísta e a minha religião é essa. Eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu acredito em Deus único. A nossa concepção está esse Deus que cria um universo, e esse universo é o nosso planeta. Todas as nossas concepções são relativas a isso. O planeta Terra é o centro do universo e o homem é o centro, mais ainda disso.
hoje isso acabou. Hoje, nós estamos num momento, por isso eu comecei falando de momentos de transição, por isso eu comecei a falar de momentos de mudança, momentos de abertura de consciência, em que essa concepção, mesmo essa, vamos um pouquinho mais para frente, não é só a Terra que existe? Claro que não, tem o Sistema Solar. Na época do Kardec, em 1850, se conhecia o Sistema Solar e se conhecia outras estrelas como participantes do universo, a galáxia e algumas galáxias mais perto do planeta. Andrômeda era conhecida, os astrônomos já conseguiam enxergar algumas galáxias vizinhas. Isso aqui é uma galáxia, tá, gente? Finge o que é, usa a imaginação. A Terra estava aqui, né? Já era uma coisa muito grande, muito maior do que as concepções que nós tínhamos. Isso foi no século XIX. O século XX correu inteiro. E hoje, o que nós temos, já uma década do século XXI passada, é uma frase que possa definir a nossa concepção de divindade, desculpa, eu avancei, de universo primeiro, para chegar de divindade. A nossa concepção de universo hoje é algo que desafia, estamos falando não de informações espirituais, estamos falando de informações vindas do campo científico. Desafia qualquer tipo de conceito que nós tenhamos e, por desafiar, transforma hoje a ciência num campo minado, onde teóricos emitem teorias e se valem de vários artifícios para tal, e os físicos experimentais paralisados porque não conseguem ter instrumentos, entendimento do universo que permitam com que essas teorias sejam provadas ou não. O que nós temos mais perto, todo mundo já deve ter ouvido falar, aquele acelerador enorme que foi construído na Suíça, um acelerador de colisão de átomos, para se achar a tal partícula de Deus. Aliás, é uma bobajada danada, porque a história sempre é respostas que trazem novas perguntas. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa. Aqui, a pena que a gente não tem, né, um dia essa tela vai funcionar, esse projetor aqui vai estar ligado para um laptop legal, com imagens bonitas para vocês verem, porque essas imagens, inclusive, elas tocam a emoção da gente. A capa dessa revista aqui, Scientific American, que é uma revista de divulgação científica, a mais conhecida e a mais séria que existe no mundo, ela faz a divulgação científica num nível bastante interessante, às vezes, algumas vezes até avançando demais. Essa capa é da revista de novembro de 2010. Aqui tem uma montagem, vocês estão vendo aqui o planeta Terra, uma foto real do planeta Terra, e aqui essa coluna aqui que parece uma lua. Isso aqui é uma conhecida, essa imagem foi bastante conhecida, uma imagem daquele telescópio Hubble, que fotografou, se eu não me engano, ao 140 milhões de anos-luz da Terra, o que é chamado de berço de estrelas. Isso é uma nebulosa. Essa nebulosa tem, essa distância que eu estou fazendo aqui com a mão, né, ela tem mais ou menos uns 600 mil anos-luz. Isso aqui. Né? E aí eles puseram a Terra aqui enfiada, porque a manchete dessa revista diz assim: Hidden Worlds of Dark Matter, ou seja, mundos escondidos de matéria escura. E embaixo está escrito assim: o inteiro universo pode estar interpenetrado silenciosamente dentro de nós. Então, deixa eu falar de divindade aqui, pode acreditar. Essa história aqui está dizendo o seguinte: hoje, o universo que a gente conhece, né, o Deus que a gente conhecia, falava naquele planetinha, né, antes chato, depois redondo, da galáxia. A gente sabe hoje que o universo conhecido tem 400 bilhões de galáxias, 400 bilhões de falar rápido esse número. E cada galáxia tem pelo menos 400 bilhões de estrelas dentro dela. E a gente sabe uma coisa que ficou clara só de 10 anos para cá, aquelas teorias do Big Bang que a gente ouviu falar, né? Elas eram todas bonitinhas, arrumadinhas, dizendo assim:
O universo explodiu, ali aquilo expandiu, e a força da gravidade um dia vai fazer aquilo encolher de volta, né? E voltar ao início. Aí já teve gente animada, fala assim, poxa, isso é igual a concepção hindu, né? O Brahma, que sopra o universo, depois quando ele inspira de volta, o universo volta inteiro para dentro. Não deixa de ser um pouco verdade isso. Mas houve uma descoberta que coloca dados nessa equação muito surpreendentes. Essa história estava consagrada como verdade científica. O universo expande numa velocidade diminui, numa aceleração decrescente, que depois, com a força da gravidade, ia se inverter e ele iria se encolher novamente à singularidade inicial que dera origem a ele. Até os anos de 1990, isso era de 60 a 90, foram 30 anos de dogma científico. Depois se descobriu uma coisa, e hoje se tem certeza disso. O universo, quem leu a Veja essa semana, vê lá que está escrito isso lá. O cara recebeu até o prêmio Nobel por causa disso. Essa aceleração, ao contrário de ser decrescente, esta força é positiva, ou seja, o universo está se expandindo numa aceleração crescente, ou seja, não há sinais de que um dia ele possa voltar a regredir. O universo está expandindo. Isso aí escangalhou os cálculos e se chegou à conclusão de que tinha que ter uma força que estava mexendo isso aqui. Essa capa daqui, que diz Dark Matter, ou matéria escura, é a explicação que existe hoje para dizer que algo está puxando o universo, ou está empurrando esse universo, mas nós não estamos vendo, porque isso está insensível aos aparelhos, invisível ao olho. Invisível ao olho, a matéria já é, a radiação eletromagnética já é, mas não é só invisível ao olho, insensível ao aparelho, insensível a detecções de massa, quaisquer que elas sejam, e essa matéria escura é escura porque se ela não tem luz em nenhuma frequência, né? Qualquer frequência, seja visível ou seja invisível, além do ultravioleta, raio cósmico, ela é o quê? Muito bem. Um outro dado veio para fazer isso ficar mais interessante. Pela força de aceleração, hoje a gente sabe que essa matéria, ou que seja, é responsável por 73% das forças que movem o universo. Ou seja, hoje nós sabemos que 73% de tudo aquilo que expande, o que está no universo, é invisível e mais do que invisível. É insensível, é intocável, é imperceptível, é escuro. Por isso aqui ela fala de um universo permeando o nosso. A matéria conhecida que forma as 400 bilhões de galáxias é responsável por 4%. A diferença entre esses números são as forças eletromagnéticas, a força forte, a força fraca e a gravidade como nós a conhecemos. Aí a pergunta é, por que a gente está falando isso aqui? Vamos voltar no meu varanda de novo. Surgiu uma outra teoria também. Depois dessa aqui apareceu uma outra dizendo assim, então olha só, não tem um universo só não, tem vários, a gente não está vendo. É a teoria dos multiversos. Tem 500 mil universos à volta do nosso. E isso significa estão perdidos. Não tem outra significação. Bom, o que isso tem a ver com Deus? Vocês já perceberam que Deus, aquele Deus que nós estávamos falando, quando a gente aprendeu no colégio, quando a gente teve aula de catecismo, quando a gente vai à igreja rezar para Ele, aquela figura, aquela imagem que nós fizemos desse Criador, se a gente um dia ousou representá-lo de alguma forma, seja de uma forma em imagem, né, no sentido de eu não faço uma imagem, mas eu penso que ele possa ser um ser barbudo lá sentado no trono. Não é barbudo, não está sentado no trono, mas ele é alguém que eu vou antropomorfizando. Vou trazendo para a forma humana, ou para uma concepção humana, ou para alguma coisa humana, mas sempre fora de mim. Fora de mim, fora da vida, fora do universo, enquanto era um planeta do tamanho da Terra, enquanto era uma galáxia do tamanho da Via Láctea, enquanto era Andrômeda e todo mundo de volta, até que é bonita essa história.
Mas quando nós estamos falando de 400 bilhões de galáxias, cada uma com 400 bilhões de estrelas, esse ser, que a gente pode apontar como divindade, tem que ser reconfigurado dentro da nossa percepção. Já não se pode mais ter o Deus como nós o tínhamos antigamente. Isso significa que a gente está perdido? Calma aí. Às vezes é bom a gente ficar um pouco perdido por algum momento. O chão às vezes tem que sair do pé da gente para a gente poder perceber que há coisas além, práticas. Eu vou para vocês que são práticas. Eu vou voltar para o Yogananda num sentido, só para dar um sentido leve na coisa, para a gente voltar alguém que não é cientista aqui no Yogananda, que falava através de um verso ou uma coisa assim. O Yogananda dizia o seguinte: existem realmente muitos universos invisíveis, como a doutrina espírita também fala, como a Kabbalah também fala, como Krishna também fala, como Buda falava. Todas as concepções religiosas falam de universos invisíveis e, portanto, estão em conexão com o nosso, ou englobando o nosso, ou o que seja. O Yogananda falava de uma coisa muito interessante, só para deixar para vocês uma pista. Ele dizia o seguinte, não é esse desenho que eu quero, se bem que esse aqui era até mais interessante. Ele dizia assim: depois do universo físico, vem o universo astral. E o universo astral, ele está, portanto, numa vibração mais refinada do que o físico. A luz nesse universo anda a mais do que 300 mil quilômetros por segundo, mais ou menos. E as frequências que a matéria vibra são menores, são maiores, desculpe, os comprimentos de onda muito menores do que aqueles que nós conhecemos. E esse universo astral, apesar de não ser perceptível, é mais real. Tanto é mais real, essa é uma imagem que ele usava e poética, que o universo físico é como se o universo astral fosse um balão e carregasse a barquinha do balão, pendurada aqui. A barquinha do balão, na concepção que o Yogananda trazia, era o universo físico, segundo as tradições que ele aprendeu com os seus mestres. Eu fiz aquele outro desenho porque eu acho que tem uma coisa interessante para a gente. Essa concepção é muito linda, mas a gente podia pensar no seguinte: se eu disser que isso daqui que eu vou achurear, tentando colorir de azul, de forma infrutífera, eu disser que isto aqui é o universo físico, o universo astral é essa história aqui que eu continuei também infrutíferamente limitada aqui. E o que significa isto? O Yogananda ainda fala, a gente pode postular mais, que existam outros universos e que esses universos sejam como círculos concêntricos. E a expansão dos universos é que carrega os outros. Quando você faz uma pressão negativa, né? Como é que o pulmão da gente funciona? Quando eu puxo os meus músculos intercostais, as pleuras se afastam uma da outra, faz aquela descola assim, cria uma pressão negativa, ou seja, um meio vácuo, e ali a pressão positiva do ar entra e enche o pulmão, e aí o pulmão expande e ocupa o seu lugar. Quando a gente relaxa, aquilo volta. Se fosse isso um pulmão, o universo astral estaria se distendendo e puxando o universo físico, ou seja, acelerando o seu crescimento. Mas isso aqui é bobagem para a gente. Eu só falei isso aqui porque eu sou débil mental mesmo e acabo falando. Mas é só para não ficar sem resposta a história de que existem tradições espirituais que falam do crescimento do universo físico atrelado ao universo astral como se fosse realmente algo que puxa de fora. A matéria não está dentro dele. Ela está interpenetrando, mas na verdade ela está, não é de fora, ela está quase que concêntrica a ele, puxando ele para fora, fazendo com que ele expanda.
Narciso está dando a ideia de uma pedra no lago, você vê aqueles trens de onda surgindo. Nesse caso, os trens de onda teriam uma relação ainda mais intensa, quer dizer, uma pedra no lago sai do centro, mas aqueles trens de onda estariam avançando e os outros estão indo atrás. Mas o que importa para a gente é isso aqui. Aonde está essa figura? Já que a gente começou a perceber que o universo concebido por nós e apreendido por nós não se enquadra mais nos conceitos que nos relatavam a divindade da forma e do modo como ela se expressava. Eu quero, não sei quanto tempo para seguir, mas eu já quero deixar claro, se vocês estiverem achando que eu vou dar essa resposta aqui, podem perder a esperança, porque a gente não vai ter resposta. A gente vai ter apenas, enfim, confabulações em conjunto, que cada um de nós possa levar isso como instrumento prático. Estou falando que é um instrumento prático. Ora, a gente tem que partir de algumas premissas para entender coisas, para experimentar e viver coisas. Tem que partir da premissa que faz sentido. A gente podia partir da premissa que não faz sentido nenhum, como tem muitas pessoas que têm essa premissa e elas vão viver com essa premissa e vão seguir as suas vidas pensando em outras coisas, trazendo o seu sentido para outras coisas, vivendo. Mas o fato é que a beleza dessa história toda está nisso, nessa liberdade que nós temos. E se a gente parte da premissa que faz sentido aonde e como, e de que modo esse sentido pode se refletir na vida da gente. Eu falei para vocês que eu ia falar de algumas pessoas interessantes. E eu vou falar de um místico cristão e da sua percepção do sentido da vida, porque esse tão adorado pelo Otto Mestre Eckhart era alguém que dentro do cristianismo expressou com muita propriedade conhecimentos que eram propriedade, com outro significado, de outras escolas filosóficas. E por isso ele quase foi parar na fogueira. Aliás, ele ficou preso muito tempo e não foi para a fogueira por um detalhe. Igual o clássico. O detalhe não levou a fogueira. Detalhe chamado Rotinelli. Não era o momento? Gente, brincadeira. Adoro vocês todos. São todos muito amados. Mas eu gosto mais. Gente, não sabia, mas você sabe que aqui tem mais tricolor do que Flamengo, né? Aqui é uma coisa assim, boa. Mas olha só, a vida se faz com coisas aparentemente insignificantes. E esses insignificantes podem trazer dentro de si mesmo mundos infinitos. E a expressão da vida, na sua grandeza infinita, não vai ser encontrada com a gente se aniquilar ante essa grandeza. Eu estou falando isso tudo aqui porque hoje, se a gente parar para pensar, aquele mundo, de repente, né, na Idade Média, estava às nossas mãos, porque ele estava aqui, ao toque dos sentidos, ele foi crescendo, esse universo foi se expandindo, tomando um vulto enorme. O que nós somos perante ele? Esse infinito nos esmaga, se nós tivermos esse tipo de percepção. Só que infinito existe em qualquer lugar. Se eu pegar a reta de números naturais, começar do zero e for de 0 a 1, eu consigo dividir esse intervalo aqui até o infinito. Eu posso fazer um cálculo fácil, é só vocês começarem a dividir os intervalos e elevarem o denominador da fração a um valor n e criarem intervalos que você sai do zero e você jamais chega a 1. Portanto, o infinito está em todos os lugares, está dentro dos menores espaços ou dos menores conceitos possíveis. E, portanto, para encontrar essa divindade infinita, ela é infinita porque a gente está começando a ver que é realmente uma coisa grandiosa a tal ponto
as nossas concepções são refeitas todos os dias, para encontrar essa divindade infinita, eu não preciso sair desesperadamente para o exterior. Quando os místicos dizem que a gente pode buscá-la dentro, é porque eles, por intuição, tinham essa concepção aqui. E é isso que a gente tem que fazer. E quando o Yogananda falou para aquele camarada que ele pensasse em Deus de forma prática e mergulhasse dentro dele mesmo, para buscar essas forças dentro dele mesmo, ele estava se referindo a essa busca aqui. Ele não estava falando que nós fôssemos buscar o infinito tentando sair fisicamente para fora e buscar o universo, abraçar o universo, um conceito que ainda é completamente, para nós, incompreensível, incomensurável e, portanto, indefinível. Aonde eu posso definir, ainda que quando eu começo a definir me surpreenda também, porque esse conceito aqui pode parecer simples, mas isso aqui criou toda uma matemática e todo um questionamento matemático que até hoje também não está respondido. A matemática não sabe o que é o infinito ainda. E nessa simplicidade, pessoas como Marx e Eckhart nos disseram algumas coisas. Aí agora que eu vou silenciar alguns minutinhos e vou ler para vocês algumas coisas que falam de como nós podemos buscar a divindade dessa forma prática, sem atos grandiosos, sem sacrifícios monumentais, mas dentro de um trabalho voltado para dentro, silencioso, só que diário, ou tentando ser diário, no sentido de que nós busquemos ter essa percepção todos os dias e que isto nos leva a solucionar os nossos problemas práticos, quais sejam eles. Vou repetir essa frase. Quais sejam eles. Eu luto contra uma doença, eu luto contra um processo angustiante dentro de mim, eu luto contra forças negativas fora de mim. Eu não vou ter medo de elencar todos os exemplos que vocês queiram dar e que eu possa continuar achando aqui. Eu luto contra a influência de fora, eu luto contra uma doença, eu luto contra uma situação familiar complicada, eu luto contra algo dentro de mim que eu não consigo vencer. Eu tenho, enfim, seja quais forem as minhas obsessões, ou as minhas compulsões, ou os meus movimentos automáticos, esse processo se enquadra, a solução desse processo, me desculpem, se enquadra naquilo que muitos mestres, entre eles Eckhart, nos trouxeram, muito mais por vivência do que por outra coisa qualquer. Isso aqui não é cátedra e eu vou compartilhar com vocês esses textos quando eu achar. Pode ter certeza que eu vou, porque está bem marcadinho aqui. Muito bem. Ele fala de uma coisa, se a gente quiser fechar, eu estou com a hora, a gente não tem tempo. Se nós quisermos fechar como definição, o que ele vai falar aqui, a gente vai encontrar uma citação muito mais simples ainda, feita por Jesus, o Sermão da Montanha, que é o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados. Eu vou me fixar apenas em duas das citações. E a outra, aqui tem bem-aventurados. Depois dessa daqui, Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Quando ele termina, essa aqui é a última citação, antes que ele fale sobre as bem-aventuranças que vêm a partir até de situações exteriores, como perseguição. O puro de coração, segundo a bem-aventurança, eu vou botar no plural porque são puros, né? Mas o puro de coração verá a Deus. Essas duas citações simples, aparentemente simples, como é o intervalo entre 0 e 1, tem um potencial infinito de praticidade. Essa daqui, então, essa daqui até dá para a gente
tudo bem, puro de coração, vai ver a Deus. Essa pobre de espírito, geralmente a gente olha para isso aqui e rechaça. Não só rechaça, como reclassifica, como ressignifica. Pobre de espírito para a gente é outra coisa. Né? A gente geralmente usa como xingamento. Você é um pobre de espírito. Nosso conceito de riqueza aqui é um conceito complexo, distorcido, e Jesus não teria utilizado essa palavra e essa expressão aqui se não tivesse perfeito conhecimento, como ele era alguém com consciência plena, crística, do que ele estava falando. Isto aqui, mais Terecas e vários outros, demonstrados de uma coisa, de uma forma assim. Agora eu vou ler a passagem dele, eu não posso falar, não posso explicar, porque como ele está aqui, não dá para a gente. Tem que ler. Me desculpem, porque aqui não tem como você fazer diferente do que ler. Tão brilhante, tão profundo é o que está escrito aqui. Deve saber que jamais alguém renunciou tanto nessa vida, que não encontre nada a que ainda não devesse renunciar. Isso aqui dá arrepio na gente. Então, a gente pensa que renunciar, nossos conceitos têm que ser abalados aqui, como esse conceito de matéria escura também foi abalado. Abalou o conceito de matéria. Então, portanto, antes de continuar, eu vou avisar, estamos aqui tentando abalar o conceito de renúncia, como nós o conhecemos. São poucos os que têm plena consciência disso e se mantêm firmes. Porque, no fundo, trata-se de uma troca proporcional, de um negócio justo. Na medida em que sais de todas as coisas, nesta mesma medida, nem mais nem menos, Deus entra em ti com tudo o que Ele tem. Mas somente com a condição de que tu, em todas as coisas, te despojes completamente, e agora a chave, de ti mesmo. Começa com isso e paga para isto o quanto puderes. Eu vou fazer. Eckhart, quando fala da renúncia a si próprio, a gente está ressignificando quando a gente fala da renúncia ao nosso ego. É a única renúncia que importa. Renunciar a bens materiais, renunciar a coisas, fazer movimentos externos, são como essas buscas externas que a gente às vezes faz infrutíferas. Na Epístola aos Coríntios, Paulo de Tarso já falava isso quando, no capítulo 13, ele fala que o amor é o fundamento e que se você faz todos os atos externos sem aquele amor, você não atinge o objetivo que você estava querendo. Ele continua, e aqui é fundamental. É mais urgente pensar no que se deve ser do que pensar no que se deve fazer. É mais urgente pensar no que se deve ser do que pensar no que se deve fazer. Se as pessoas e suas atitudes forem boas, as suas obras brilham com toda a claridade. É justo? Então tuas obras serão justas, quais sejam elas. Não se pense em fundamentar a santidade no fazer, mas deve-se fundamentar a santidade no ser, pois as obras não nos santificam. Nós é que santificamos as obras. Por mais santas que forem as obras, elas, enquanto obras, jamais chegam a nos santificar. Mas na medida em que o nosso ser e a nossa natureza forem santos, nesta mesma medida santificamos todas as nossas obras, como o comer, o dormir, o acordar, ou outra coisa qualquer. Lembre-se do elemento. De nada valem as obras, pouco importa quais, daqueles que não são portadores de uma natureza elevada. Tira disto a seguinte lição: coloca todo o teu empenho em ser bom, não te preocupes com o que fazes, ou com o tipo de obras que fazes, mas com o fundamento e o motivo das obras. A palavra santo, aqui, hoje a gente já pode saber, nos valendo do significado dessa palavra. Santo significa são, em português até a gente fala são. São é aquele que não tem desequilíbrio, que não tem doença, o que não tem doença é são. Em inglês,
holy, deriva diretamente do grego. Isso aí já é um chavão altamente conhecido, mas vale a pena que a gente lembre aqui. Holus, em alemão também, de forma que o santo é o inteiro, é o curado. O santo não é o bonzinho, não é o sujeito que vai fazer cara e jeito de santo, modo de santo. O que está dizendo o Mestre Eckhart aqui é que santidade pode estar em alguém em que você olhe e não perceba nem de longe que aquela pessoa seja um santo. E o inverso é verdadeiro. Porque as medidas são outras. Nesse universo surpreendente fica muito mais claro cada vez mais isso. E ele continua. E aí ele fala uma coisa interessante, mais interessante ainda. Eu vou ler só um pouco. Porque quem se une a Deus, Deus se unirá a ele de todas as virtudes. O que antes buscavas, agora te buscas. O que antes procuravas, agora te procura com afinco. Aquilo que tu antes corrias, agora corre de ti. Por isso, quem se prende fortemente a Deus, a este se prende tudo que é divino, e dele foge tudo que é distante e estranho a Deus. O Otton leu uma coisa parecida naquela lição do Rabino. E, para terminar a leitura de Eckhart, eu me acho uma frase. Deus é infinito em toda a sua simplicidade e simples em sua infinidade. Por isso está em toda parte, e em toda parte está todo inteiro. Em toda parte, mercê da sua infinidade, mas todo inteiro, em toda parte, olha só essa frase, mercê da sua simplicidade. Vou lê-la, é a última que eu vou ler. Deus é infinito em sua simplicidade e simples em sua infinidade. Por isso está em toda parte, e em toda parte, todo inteiro está. Em toda parte, mercê da sua infinidade, mas todo inteiro, em toda parte, mercê da sua simplicidade. Só Deus se infunde em todas as coisas, em suas essências. Das demais coisas, porém, nenhuma se infunde em outra. Deus, sim, está no mais íntimo de cada coisa, e só no mais íntimo. E Ele é único. Sob orientação dos nossos amigos, ler mais uma coisa. Os mestres louvam grandemente a caridade, no exemplo de Paulo, que diz: seja qual for a obra que eu faça, se não tiver amor, caridade, nada sou. Quanto a mim, mais do que a caridade, eu louvo o desprendimento. E é por isso que, em primeiro lugar, o que há de melhor na caridade é que ela me força a amar a Deus, ao passo que o desprendimento força a Deus a me amar. Aí, a gente pode achar que o sujeito é muito, mas ele continua depois falando o seguinte, e São Francisco, por exemplo, experimentou isso. No momento em que ele se desprende, aí ele fala assim, e para se desprender, não precisa você pegar suas coisas e sair vendendo, se despojar das suas coisas materialmente. É claro que o desprendido também será materialmente desprendido dentro de um equilíbrio, porque a vida também é equilíbrio, mas ele é desapegado do processo. Mas quando a renúncia interior acontece, e ele diz isso, o desprendido é desprendido, Deus vem atrás dele. E aí, o que ele faz por ser desprendido?
e por amar, expressando essa divindade que está em toda parte. Portanto, se está em toda parte, todo inteiro, também está toda inteira dentro da gente. Isso é uma verdade. Como está o infinito dentro do zero e do um, você tem um infinito, mas tem um infinito. Os conceitos se confundem. E esse infinito dentro da gente, pelo desprendimento, quando eu tenho um espírito desprendido, o que eu faço é atrair mais e mais e mais e mais e mais coisas. São Francisco, quando abriu mão daquilo que ele tinha, de todas as coisas, e foi fazendo isso com o inteiro espírito, não fez só de coisa exterior, ele não fez apenas para mostrar que era bonzinho, ele não renunciou externamente, ele renunciou internamente e depois externamente. Ele passou a atrair tudo para ele. Tanto que quando ele começou a ver aquela lei funcionar, naquele momento ele não tinha muita consciência disso, ele ficou desesperado. Eu já falei isso aqui. São Francisco, quando começou a receber doação de lugares, e, por exemplo, a Laverna, o lugar onde ele recebeu os estigmas, era um monte, é ainda um monte, que era uma área que pertencia a um conde, Giuffreduccio, que doou isso aos franciscanos. É um território de altíssimo valor, é grande. Isso ele só foi aceitar lá no final da vida, quando ele viu que não tinha jeito, porque era uma lei funcionando, ele estava se desprendendo, Deus corria atrás dele. Não tinha jeito, por mais que ele quisesse, não. Ele resistiu, ele brigou, ele fez, saiu, mas a lei funcionava, ela funciona matematicamente. Esse desprendimento, a boa notícia dos tempos de hoje, e o Eckhart já antecipava, ele tem que começar de dentro. E aí, o que é o desprendimento de dentro? É você começar a sair fora dos seus queridos conceitos que nos fazem pensar que sou isso, ou sou aquilo, ou que o outro é isso, ou que o outro é aquilo. Esse desprendimento faz com que a gente perceba as coisas sempre com a visão do divino, e isso é que leva, quando Jesus fala de bem-aventurados os pobres do espírito, ou do espírito, é aquela pessoa que se despoja de tudo e entrega tudo à presença divina, como o Yogananda falou para aquele camarada que veio perguntar para ele. E você, para fazer isso, eu vou repetir, não precisa você sacar todo o dinheiro que você tem e dar, mas esse é um processo que ele está ali latente, que se for um caso disso acontecer, você fará absolutamente tranquilo. Não precisa exteriormente, mas esse estado interno, ele se reflete em muitas coisas. Esse é o pobre do espírito. Ele percebe o seguinte: na minha loucura e na minha ilusão, por maior, por mais que ela tenha aparência de realidade, e a vida da gente dura poucos anos, né? Por mais rico que eu seja, por mais isso que aquilo, por mais que eu deixe coisas, eu vou ter uma vida física limitada. Por mais que eu tenha coisas que eu pense que são minhas, se eu entendo que essas coisas não são minhas, eu sendo isso, por isso sou um pobre no espírito, eu ganho o reino. Então, a tendência é que a mudança chegue até materialmente mesmo. Enquanto não acontece, a gente está nessa luta. E o puro de coração, que é o último, o desprendido é puro. Por quê? Porque o desprendido, quando está nesse estado, ele não enxerga a maldade no outro, apesar de ter plena consciência do que o outro seja. Porque a gente às vezes confunde, o desprendido é um otário. É um sujeito que olha as coisas e está todo mundo aquilo ali, é bonzinho, todo mundo. Não é. O desprendido tem plena consciência, ou cada vez mais ele vai tendo, do que ele enxerga, mas ele passa por cima daquilo. Por isso ele é capaz, como Jesus, que foi um desprendido, e na cruz olhar para os seus cruéis algozes e dizer, pedir ao Pai que os perdoasse. Por isso, como ele e outros tantos mestres que são capazes, porque a gente vai colecionar muitos aqui, e vai colecionar pessoas comuns, que a gente anda por aí, não dá nada, e quando você vai orar, essa pessoa está mostrando desprendimento e às vezes não tem a mínima noção, a gente não tem a mínima noção, nem ela ocupa lugar nenhum, nada, não tem nenhuma atividade externa que seja evidente, e a gente encontra ali. Esse é o puro de coração. E esse vê a Deus. Porque ele está vendo Deus através de todas as barreiras, né,
quais sejam elas que dividam. E a gente não se divide mesmo por nada, a não ser que a gente queira. Quando ele enxerga isso, ele vai enxergar Deus, o inimigo, porque o inimigo deixa de ser inimigo. Isso não significa que ele vai virar as costas, que ele vai... Vejam bem, até os seus movimentos externos que tenham aparência, Jesus falou muito bem, você tem que ter a mansidão absoluta do pombo e ter a prudência total da serpente. Vai conjugar essa, conjuga isso, faz isso acontecer mesmo. A gente, ora está num, ora está no outro, ora está num, ora está no outro, todo mundo é assim. Né? Mas o fato é, hoje, como nunca, para acabar, a humanidade esteve em condições de atingir esse conhecimento de divindade, o conhecimento dessa ordem, muito mais libertador do que aqueles que as religiões nos passavam. Porque ele não nos pede exterioridades. Ele pede olhar para dentro, trabalho dentro, movimento dentro. E aí, quando a gente passa a perceber que esse pequeno movimento dentro, vocês viram pela forma como Eckhart falava isso em 1298, que Deus está todo inteiro em cada parte, já avançando conceitos hoje extremamente consagrados, como a holografia, por exemplo, o movimento dentro, por mínimo que seja, ele está influenciando muito mais intensamente e muito mais, às vezes, com distância do que a gente possa imaginar. Na nossa vida, vai influenciar em distância de tempo, distância de espaço. Hoje a gente sabe que tudo isso que a gente está vivendo, esse universo inteiro, se tornou uma pergunta muito maior, a gente não sabe mais o que nós estamos vivendo na ciência. Mas essas luzes que foram acesas por aqueles mestres têm muito valor prático, muito valor prático. Se nós entendermos isso, vivenciarmos isso, um pouquinho no dia a dia, como disse o Yogananda, acordo hoje, eu vou tentar fazer isso hoje, amanhã eu tento fazer um pouco mais, não me condeno se não fizer, não me açoito se pecar, e continuo. A resposta eu acho que chega mais rápido do que a gente possa imaginar. Obrigado pela paciência, obrigado por vocês. Terminamos a hora. Graças a Deus. Queria passar. Vamos fechar as luzes para a gente. Muito rapidamente. A gente está envolvido aqui por forças que, apesar de invisíveis, são muito reais e ao verdadeiro desprendido, ao verdadeiro buscador da verdade, vai sendo dado o que nós chamamos de invulnerabilidade. Não porque a gente vai lutar contra o mal. O verdadeiro homem desperto, nós queremos estar nesse caminho cada dia mais, que não se debate contra o mal, porque no momento em que a consciência se esconde, nós deixamos de reconhecer o poder do mal. Mas cada um de nós sabe muito bem o que as forças desequilibrantes podem fazer nos nossos estados internos, na nossa vida. Isso é realidade para nós hoje. Isso não significa que a gente não possa experimentar, mirar essa meta e nos tornarmos invulneráveis pelo simples motivo de que o mal não possui poder quando nós o entendemos como um polo desequilibrado da criação, e no momento em que nós entendemos a unidade, o mal deixa de ter poder. Ele deixa de ter poder e o falso bem também deixa, porque entra em função algo que é uno e é real. Nós devemos perceber isso nesse momento
enquanto a gente não caminha, não vai encontrando essa plenitude, nós temos os amigos espirituais que nos auxiliam. Nesse momento eles estão aqui, como estão. Há muita coisa que eles nos pedem, que nós possamos abrir as portas, as janelas do nosso ser, porque é da lei sagrada também que os irmãos que são um, que já têm a consciência do um, auxiliem aos outros que a estão buscando. Nós, de alguma forma, de forma pessoal, própria de cada um, ainda que não saibamos, estamos buscando essa consciência. Mas que esse instante, esses momentos em que mais uma vez fechamos os olhos, mais uma vez nos damos os corações, como se cada um, e assim é, tivesse em centro do seu peito um fogo sagrado que vai se unindo um ao outro, uns aos outros, nós aos irmãos, nos auxiliam. Esse fogo sagrado traz a cada um de nós aquilo que necessitamos: paz, alegria. E ainda que nós não consigamos, nós sabemos dessa lei sagrada que diz: estende a tua mão e encontra o coração do teu irmão, a fim de que saibas que ele e tu mesmo sois um. Esses irmãos estão tocando os nossos corações agora, e as nossas deficiências, ainda na busca, são supridas. E aos poucos, esse trabalho sublime de acender luzes, filhas de uma só e única luz, ganha espaço dentro de nós. O nosso corpo físico, templo vivo, tão pouco conhecido, possa receber o toque do Espírito da nossa mente, possa receber a paz do Espírito, da nossa esperança, possa fortalecer o nosso dia, e a cada dia nós entendamos que um dia possui a força infinita da realidade infinita à nossa disposição. Que nós tenhamos força para trabalhar cada dia com o infinito força. O infinito ele é. Senhor, nós agradecemos. Nenhum de nós sairá daqui hoje sem o toque do teu amor. Que nenhum de nós saia daqui sem a alegria e a vontade de olhar o mundo da mesma forma como tu és. Os nossos irmãos que nos auxiliam no teu nome, estão conosco agora, possam estar conosco ainda um pouco mais, quiçá, por todo sempre, para que caminhemos juntos até encontrar o iluminado, o infinito, mas que simples e único está também dentro de cada um de nós. Graças a Deus.
semana. Com absoluta paz, a Deus, nós precisamos estar mais vezes aqui.